Graça y paz, queridos hermanos. Soy pastor Yuri Ortiz del Ministério Cristiano Torre Forte e vamos dar início a um estudo. Sim? Cada semana passarei um vídeo para falar a respeito de la vida de Pablo. Como este ano de 2026 estamos falando de ano apostólico de Pablo, então vamos tratar deste tema, tá bem? Vou deixar hoje um mensagem para que possam reflexionar um pouco a respeito e também buscar na Bíblia, buscar, estudar, añadir mais informação e conhecimento aqui. Em Hechos, capítulo 22, de versículo 1 a 5, diz assim: Vamos, hermanos e padres, hoy ahora mis defensa ante vosotros. E ao ouvir que les hablava em língua hebreia, guardaram mais silêncio. E ele les dijo: Yo de certo soy judío, nascido em Tarso de Cilícia, pero criado em esta ciudad, instruído a los pés de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy de los sois todos vosotros. Perseguia eu este caminho hasta a morte, prendendo e entregando em cárcere a homens e mulheres. Como el sumo sacerdote também me es testigo, e todos os ancianos querem também receber cartas para os hermanos, e fui a Damasco para trazer presos a Jerusalém, também a los que estivessem ali, para que fossem castigados. Então, Hechos capítulo 22, versículo de 1 a 5, vemos Pablo, o apóstolo Pablo, hablando a todos os judíos a respeito de ali em Jerusalém, hablando quem era ele antes de aceitar Jesus Cristo. Ele confessa que ele pediu carta, para ir a Damasco, para poder encarcerar todos aqueles que estavam ali predicando em las sinagogas, né, de Damasco. Então, ele foi com o propósito de servir a Deus. Era esta a intenção dele, era a visão de Pablo em aquele momento. Então, ele foi ali para tentar impedir isto. Então, se isto vemos, Pablo já falando ali em final, ali na terceira carta missioneira, não? Quando ele está já ali chegando ali para ir para a cárcere, sabe? Para ser levado a Roma. Então, é neste momento que Pablo habla deste tema com os irmãos. Então, se ele se aponta, ele se mostra que é um verdadeiro, um homem que tem muito temor a Deus, que conheceu a palavra desde pequenito, junto ali, instruído por el fariseu Gamaliel. Então, ele estava muito bem instruído. Pero ele viu que havia um equívoco, porque ele teve um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, onde aclarou todo em sua mente, tudo aquilo que ele deveria ser. Então, se ele mostra que ele teve aí um câmbio de vida, que ele teve uma conversão, que ele cambiou, que ele não era mais a mesma persona, e ele ali em sua palavra, ele tenta levar isto às pessoas, ele tenta levar isso aos judeus, porque até então também Pablo ali ele passou por várias fases, e isto podemos ver delante de suas viagens missioneiras. Pablo passou por diversas fases em sua vida, em seu ministério, e isto vamos tratar durante todo este tempo, que vamos estar falando uma vez por semana. Pero o importante era saber a respeito deste Pablo, que era Saulo, nosso nome hebreu era Saulo, de madre judia, perdão, o padre era um cidadão romano, né? Mas Pablo tinha esta cidadania romana, apesar de ser judeu, E ele mesmo, em Filipenses, capítulo 13, versículo 5, diz assim que ele foi circuncidado ao 8º dia. Então, se mostra que ele era judeu. E era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era da tribo de Benjamim. Hebreu, de hebreus,
enquanto a lei de fariseus. Então, Pablo mostra que realmente ele era um hebreu. Então, ele, como era um hebreu, usava o nome Saulo. Pero é interessante que depois que ele se converte, depois que empieza, vai para a primeira viagem missioneira, ele empieza a ser chamado por Pablo, não mais por Saulo. Ou seja, porque Saulo levava ele a predicar a los judíos. Então ele necessitava de usar esse segundo nome. Era muito comum as pessoas da época de Jesus, um pouco depois, ter um segundo nome, porque esse segundo nome era um nome internacional, era um nome que abria portas para o evangelho, para poder ir cumprir o id de nosso Senhor Jesucristo, que é ele ir por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura. Então, se isto foi o que Pablo estava fazendo, usando seu nome Pablo. Então, vemos aqui, antes da conversão, quem era este homem? Não? E este encontro que ele teve com Jesus Cristo foi tremendo, porque ha cambiado sua vida, ha dado uma nova maneira de ver, de pensar e de fazer as coisas, porque ele não estava mais levado por los ensinos humanos, pero sí lo enseño de Deus. Antes ele estava bajo las enseñanças de Gamaliel. Agora Pablo está bajo a enseñança de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, direto dele. E isso é importante. Isto quer dizer que nós não temos que estar só recebendo a palavra de um pastor, porque pode haver equívoco. Por isso que nós devemos sempre estar buscando a Bíblia, ler, ter a costume de ler, de conhecer, para poder aprender verdadeiramente aquilo que Deus quer ensinar a cada um de nós. E Pablo, podemos ver que ele teve este chamado, não? Já falamos a respeito que há dois tipos de chamado, o chamado universal, o chamado individual. Então, se Pablo teve esse chamado universal, que é ele ir por todo mundo e predicar o evangelho, mas também um chamado individual, que é como tenho que fazer, que vou fazer, por onde vou, como trabalhar meu ministério. Como que Deus quer, que maneira que Deus quer que ele haga. Não? E ele tem que receber isso de Senhor Jesucristo. Então, sabemos que Pablo foi um nome tremendo, um nome, apesar de pecador como era, como qualquer um de nós outros, apesar de fazer coisas pensando que estava fazendo as coisas bem, as coisas para Deus, a verdade ele estava perseguindo, como diz a palavra, não? Pablo, por que me persigues? Diz o Senhor Jesucristo, quando vai ao encontro, Pablo está no encontro a Damasco. Então, ele vê que não era daquela maneira que ele estava sendo. Então, houve um grande câmbio na vida de Paulo, de Saulo naquela época, e isto nos ajuda também a entender nós outros, entender nossas vidas, que não podemos nós outros estar seguindo a Deus de maneira equivocada. Se não é em Cristo, não podemos estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Então, se isto é importante para nós outros. Em Isaías 40:31 diz: "Pero los que esperam em Jeová tendrão novas forças e levantarão alas como as águilas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão." Olha que tremendo a palavra. Se Deus salvou a vida de Pablo, de Saulo, aquele homem que estava tão ali seguindo e tentando fazer o melhor que podia, não? Pero de maneira equivocada, está levando à morte pessoas inocentes, pessoas que levavam a palavra, e Deus les salvou. Quem dirá nós outros do que Deus pode fazer em nossas vidas, amados? Deus pode salvar a qualquer um, dá igual a situação em que está, dá igual o tamanho do pecado que has vivido. Há que entregar, reconciliar ao Senhor, se poner aos pés de Jesus e ter uma transformação para a glória e honra
del Senhor. Às vezes as pessoas se quedam desanimadas por causa disso. A palavra diz assim: não temas, está em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu estou contigo e não desmaieis, porque eu sou tu Deus. Ah, que tremendo! Eu sou tu Deus, diz o Senhor para ti, que te esfuerce, sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a destra de minha justiça. Esta é a palavra do Senhor. Então, se nós, como crentes, devemos estar confiantes em Ele, estar atentos para ser a vontade do Senhor, não de maneira equivocada, mas de la maneira que agrada a Deus. Seguir o plano de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós, nos entregar, não querer lutar, perseguir a Cristo, mas se entregar a Ele, que foi isto o que passou com Saulo, quando teve este encontro com nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Amados, que esta palavra pode te ajudar a cambiar tu situação, a tomar decisões, sim, corretas de Deus, direcionadas por el Espírito Santo, que não resista a la vontade do Senhor. Se entrega a aquilo que Deus tem para tu vida. Porque é tremendo, amados. Muitas vezes não entendemos o mover de Deus em nossas vidas, mas Ele tem algo grande, algo tremendo, algo poderoso. E eu sei que Ele vai trabalhar em tu vida, que Ele vai te ajudar e que tu vas conseguir fazer grandes coisas para o Senhor, porque o Senhor te chama. O Senhor te chama para a glória e honra do Senhor. Amados, que Deus lhe bendiga grandemente e que na próxima semana podemos estar dando continuidade, sim, com os ensinos de Pablo, conhecer mais a respeito deste apóstolo e dos ensinamentos que está em las cartas, em las 13 cartas que ele ha deixado para nós. Tá bem? Que Deus lhe bendiga muitíssimo, em nome de Jesucristo, e hasta a próxima semana com mais um vídeo. Bendiciones, bendiciones.